Vamos lá mais uma vez. Eu e você por aproximadamente 35 minutos. Eu e vocês, né? Eu e vocês. Hoje nós respondemos 4 perguntas dos inscritos e eu espero que você tenha tido uma semana excelente, que nós terminemos este domingo ainda melhor. Tá bom? Depois da vinheta. Então vamos lá. Olha só, este daqui é o 4º vídeo que nós gravamos hoje. Agora eu estou fazendo assim. Eu tento gravar os vídeos do Renato Responde num dia diferente. Antigamente você via que eu fazia o vídeo da casa e aí o Renato Responde era naquela casa. Mas como eu gravo 2 vezes por mês, a gente tenta gravar pelo menos 2 vezes por mês. E no dia de gravação eu gravo 2 imóveis, depois gravar 2 Renatos Responde no mesmo dia, quando chega no último Renato Responde, eu gravo uma casa, um Renato Responde, uma casa, no último eu já tô sem voz. Eu já tô sem voz e exausto, porque você não imagina como esgota você falar na frente da câmera, mostrando o ambiente, sobe e desce, muda de roupa, e isso e aquilo, e dirige. Então, assim, eu falei com o Dani, nós decidimos acrescentar mais um dia das diárias e gravar aqui do escritório mesmo, porque aqui no escritório eu fico sentado, tem ar-condicionado, tem o Vicente, tem café. E aí eu consigo fazer mais episódios sem desgastar minha voz e sem me cansar demais, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é da Jana Bertolaia. Então vamos lá, ela perguntou o seguinte: Renato, a grande maioria dos brasileiros que moram em outros países tende a não socializar com outros brasileiros. Alguns nem falam português para não serem reconhecidos em lugares públicos. Como é o seu convívio com a comunidade brasileira aí? Olha, Jana, eu acho que a comunidade brasileira é dividida em tipos de pessoas, certo? Você tem, por exemplo, aqueles brasileiros que realmente a gente não sabe se ele é brasileiro, porque ele está tanto tempo aqui. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é médico, neurologista, diretor de uma faculdade de medicina no Texas. Então, assim, todas as pessoas que ele interage são da faculdade, da esposa dele é americana. Então, assim, ele já deixou de ser brasileiro. Né, ele conversa com os parentes e tal, mas ele não está lá no meio da comunidade brasileira, ele se integrou, né, ele é um médico brasileiro, se integrou totalmente. E você tem aqueles outros brasileiros que vêm e montam um negócio aqui, geralmente voltado para brasileiros, e ele tem muita interação com outros brasileiros. Geralmente essa pessoa era um empresário no Brasil, ele veio já com dinheiro. Tem aqueles brasileiros que vêm estudar e fazem amizade com americanos, tal, mas que também têm amizade com brasileiros porque acabam tendo que arrumar emprego na comunidade brasileira. E tem aqueles que tiram visto de turista e vêm, tá? Que eu não julgo ninguém. A vida é curta, é uma só, faça o melhor que você puder. Esses que vêm sem dinheiro, não vai numa faculdade, sem instrução, e depois eles entram para trabalhar na comunidade brasileira, eles tendem a ficar só entre os brasileiros mesmo, tá? Porque daí já vai trabalhar com brasileiro, conhece amigo brasileiro, vizinho brasileiro, a namorada brasileira, ele fica só ali nos brasileiros mesmo. Então, e tem aqueles que eu não sei porquê, como você falou, eles não querem se socializar com os brasileiros. Não sei que tipo de experiência que eles tiveram no Brasil que fez com que eles não quisessem se socializar com brasileiros. Existe aqui
fora do Brasil, existe uma conversa que é assim, você foge de brasileiro porque brasileiro só te passa a perna. Então existem indivíduos mal intencionados que vão querer tirar proveito tanto de americanos como de brasileiros. E esses acabam sujando o nome de muita gente, né? Então, eu passei por isso uma vez que eu conheci uma mulher num supermercado brasileiro, logo quando eu comecei a morar aqui. Eu fui no supermercado brasileiro porque eu queria comprar coxinha para fazer para minha família, para eles experimentarem e tal, e acabei conhecendo uma mulher na fila, ela fez amizade comigo e tal. No dia seguinte, a mulher pediu meu carro emprestado, aí ela pediu meu cartão de crédito emprestado, dizendo que ela ia ser despejada, que assim, então aí você foge dessa pessoa. Pode ser que a pessoa esteja precisando de ajuda mesmo. E eu tenho certeza que essa mulher, ela não era senhora, ela era mulher. Ela estava precisando de ajuda. Mas você vai dar seu carro, seu cartão e seu dinheiro para uma pessoa que você conheceu ontem? Você vai pedir o carro, o cartão e o dinheiro de uma pessoa para uma pessoa que você conheceu ontem? Então, o que ela fez para ela se meter nessa enrascada? Entendeu? O que aconteceu? Então, essa pessoa tem que pedir ajuda para a família dela e para os amigos antigos dela. Não pode pedir ajuda para estranho. Então, assim, você se afasta, você bloqueia, então, assim, eu acho que talvez esses brasileiros tiveram esse tipo de experiência e acabaram se afastando dos brasileiros, tá? Agora, como é o seu convívio com a comunidade brasileira aí? Olha só, eu já falei aqui no canal que eu gosto de ficar em casa, eu sou recluso, né? Eu trabalho e vou para casa. Então, assim, eu acabo me relacionando com as pessoas do trabalho. Eu tenho muitos clientes que moram aqui. Se eles me convidarem para um café, eu vou. Se eles me convidarem para um bolo, eu vou. Se eles me convidarem para uma festa, eu vou. Mas assim, coisas de brasileiros, geralmente eu não vou. Tá? Então, por exemplo, se tiver uma Carnaval do Brasil, eu não vou. Se tiver um Brasil Parade, não sei o que, eu não vou. Não é porque é do Brasil, é porque, sabe, não tem... Eu já não vou nem dos americanos também. Agora, se tiver uma feira de outono, aí eu vou. Se tiver coisas interessantes, tal, as coisas do Brasil a gente já sabe, tal. Tem até aqui em Altamonte Springs um supermercado brasileiro que abriu. Se quiser comer pastel, coxinha e tal, você vai lá e você come e tal. Então não tem por que você ir num negócio, mesmo porque esses Brazilian Dates só dá confusão, tá? O povo bebe demais, dança, fica pelado, briga, tal, da polícia. Então, assim, para que eu vou me entrar no meio desse negócio? Então, o convívio... E também eu tenho amigos americanos, o Alex tem amigos americanos, que a gente também vai e tal. Então, assim, a gente é mais assim, tá? Geralmente, eu saio bastante com os brasileiros para ir em restaurante, porque é uma coisa que eu gosto. A gente combina um restaurante e vai, com brasileiros e americanos também. Tá bom? Obrigado, Jana, da sua pergunta. Pergunta número 2, que foi feita, uma pergunta enorme, vou ter que tomar um fôlego aqui. Heraldo, eu acho que você já fez uma pergunta no episódio passado, hein? Como é que você pulou a fila assim? Ricardo, você tá macunado com o Heraldo para passar ele na frente? Então vamos lá, Heraldo, outra pergunta, ou pode ser um outro Heraldo, né? Renato, em vários programas de TV americanos, vemos aquelas duplas fazendo reformas, os chamados flips, em casas nos Estados Unidos. Eles colocam toda a mobília, decoram a casa e fazem o open house para atrair potenciais compradores. Minha dúvida é, na vida real, os profissionais que fazem flips realmente mobilizam e decoram toda a casa para vender? Ou isso é mais uma estratégia de TV? Isso funciona de verdade no mercado? Olha, Heraldo, você já deve ter... Tem um rapaz que faz flips
e faz muito bem feito, o nome dele é Reinaldo, tenho mostrado várias casas dele, que a esposa dele é designer e ela faz as reformas e a gente coloca no canal. Todas as casas quase que eu mostro dele tem mobília. Eles alugam essa mobília. É uma empresa de staging. Essas empresas de stagings, elas são muito famosas aqui nos Estados Unidos, principalmente esses apartamentos e casas de Nova York. Eles pagam 25, 30 mil quando a casa é de milhões, né? Para fazer o staging da casa, para você chegar lá. Porque, por exemplo, ontem mesmo, sexta-feira, eu fui mostrar a casa para uma família e nós fomos numa casa vazia que era um flip. E eles olharam a casa, olharam assim, olharam. Ah, gostei, não, legal, a vista é muito bonita, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, etc e tal. A segunda casa que nós fomos olhar era uma casa que morava uma família, o corretor estava lá, a família saiu, o corretor estava lá para mostrar a casa. Quando eles entraram na casa, eles ficaram assim, porque a casa estava toda arrumada, tinha sofá, tapete, cortina, almofadas, a garagem todas com as ferramentas. Então assim, é outra coisa. E não é surpresa que eles gostaram mais dessa casa, porque assim o feeling, o sentimento que dá quando você entra dentro de uma casa que tem os móveis e que tá bonita, né? É outro. Então é comum mesmo eles colocarem, mas eles colocam um mínimo. Vai umas 3 semanas para trás, 4, você vai ver uma casa que nós mostramos em Apópica que tinha um staging ridículo. Assim, uma coisa ridícula mesmo. Se foi o corretor que fez, devia tomar a licença dele. Se foi uma empresa que fez, essa empresa devia falir, ou ela devia ser tirada do mercado. Assim, tinha um quarto e uma mesa de criança, uma cadeira e uma caneta. Aí no outro quarto tinha um berço e uma bola. Então isso aí, gente, isso não é staging, isso aí era melhor ter deixado vazio. E aí os móveis do staging era tudo móvel velho, riscado, que deve ter sido pego de doação. Então assim também não adianta fazer. Então quando você faz um flip, eles tratam já uma empresa de staging que vai cobrar aí uns 5 mil para a mobília ficar lá 3 semanas, 4 semanas. E eles colocam quadros e cobertores e tapetes, televisão falsa, arrumam tudo bonitinho, os bancos na ilha e tal. E é comprovado que vende mais rápido, viu? Com o staging. Vende mais rápido. Já foram se feitos estudos sobre isso e eles têm as estatísticas lá, mostram que uma casa que foi feito staging, ela vende muito mais rápido que uma casa vazia. Tá bom? Obrigado a sua pergunta. Novamente, será? Número 3. Renato, acabei de ver uma casa interessante no listing de outro corretor. Isso me obriga a comprar especificamente com ele ou posso identificar a casa e entrar em contato com você, por exemplo? A venda é sempre condicionada a um único corretor? Espero que minha pergunta não seja antiética. Pergunta feita pela Cris. Olha, Cris, não. Nós temos aí duas situações, tá? Então, por exemplo, você entrou no Instagram ou no Facebook ou no website e você viu uma propaganda de um imóvel de um certo corretor X, tá? Essa casa, ela pode ser dele ou não. Por exemplo, se você olhar todas as nossas casas que estão no nosso Instagram, que é diário, eu não tenho toda essa quantidade de casa. Seria impossível administrar 365 casas por ano, né? A não ser que você tivesse uma equipe de 200 corretores. Então, essas fotos que a gente coloca no Instagram são cedidas por outros corretores. Na verdade, você teria que fazer um pedido formal para ele se você pode botar as fotos dele no Instagram. Mas a gente não faz isso, a gente coloca o crédito de blá 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 blá, imobiliária blá 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 blá. Então isso mostra que a casa não é minha, a casa é do fulano do outro corretor. Os corretores não ligam porque quanto mais essa casa for mostrada, mais rápido ela vende, né?
O corretor, que é o dono do listing, ele tem um contrato com o proprietário que só ele pode representar o proprietário. Qualquer outro corretor da Flórida pode vir com o comprador e comprar. Então, se você viu no Facebook dele e o listing é dele, você pode me chamar para representar você. Se você viu no Instagram o listing que não é desse corretor, é um listing de um terceiro, você também pode me chamar para representar. Você pode chamar para representar você quem você quiser. E você pode ir lá e direto também com o dono do listing, o que eu não aconselho. Por quê? Porque é a mesma coisa que, é lógico, nós não podemos assumir que o outro lado é desonesto, mas pode ser que seja. Então você precisa ter uma pessoa que defenda os seus interesses. Vai saber se o corretor do vendedor não vai esconder alguma coisa de você. Então é a mesma coisa que você ir para a corte, para o fórum, para a justiça com uma pessoa e usar o advogado dela para te representar. Entendeu? O bom corretor, ele é quase um advogado, né? Ele entende das leis e ele vai defender os seus interesses. Então, você ir direto comprar com o corretor da construtora ou com o corretor do vendedor, você está colocando o seu caso nas mãos de uma pessoa que está defendendo o outro, não está defendendo você. Então, se você tivesse um corretor seu, você poderia ter um desconto maior, ele poderia ter negociado upgrades, ele poderia ter negociado incentivos, ele teria feito uma inspeção na casa, e ele vai te representar, ele vai ler o contrato para você e ele vai te representar até o final. O que não acontece se você for sozinho, você está se representando. Você tem que entender disso e você vai ter que saber como é que faz e se virar para você não ser enganado. Você vai ser enganado? Não. Pode ser que não. Tá? Eu já tive clientes, eu já tive um listing meu, de um cliente meu que veio um cliente brasileiro e quis comprar. Primeira coisa que eu fiz, eu perguntei para o meu cliente, tudo bem se eu representar também essa pessoa? Ele disse, tudo bem. Aí, aqui na Flórida, você tem que fazer o vendedor assinar um contrato que você vai passar de single agent para transaction broker. O transaction broker, ele intermedia as duas partes, tá? Por que o vendedor iria querer que você deixasse de ser corretor exclusivo dele para ser intermediador das duas partes? Horas porque ele quer vender, se arrumou um cliente, melhor ainda, né? Então assim, ele vai dizer não para você, daí você tem que esperar uma outra pessoa vir? Não, ele quer vender, ele vai aceitar. E eu defendi os dois, eu cheguei no meio termo, falei, olha, isso aqui é esse problema, isso aqui é melhor você fazer uma inspeção. Você quer arrumar um inspetor seu? Pode ser o que a gente usa, pode ser o que você usa. Então, eu fui honesto com ambas as partes. Mas pode ser que isso não aconteça, tá bom? Então, você pode sim identificar e entrar em contato e me usar como seu... o que é antiético, eu vou te dizer o que é antiético. O que é antiético é você sair com 2 ou 3 corretores ao mesmo tempo, não dizer para eles que você está trabalhando também com outras pessoas e aí você usar o tempo e os recursos daquela pessoa e depois comprar com outra. Isso aqui é considerado antiético. Isso é uma traição. Tá? É uma traição. Você se sente feito de bobo. Tá? Você se sente feito de bobo. Você se sente assim, não tem como ter amizade depois. Tá? Porque agora... Se a pessoa, mas a pessoa não estava contente com você, então ela vem para você e fala. Eu tive um cliente que falou assim, eu vou procurar outro corretor porque eu não estou contente, você não está me dando o tempo que eu preciso. Tudo bem, procura outro. Mas não falar nada, né? Ou dizer meias palavras, né? Para que você não sabe, e depois vai lá e comprou com o outro, porque o outro é mais bonito, porque o outro não sei o que lá. Aí também Então assim, quando você escolher um corretor aqui em Orlando, fica com ele, né? A primeira coisa que o Ricardo pergunta, quando vem um cliente pra gente, o Ricardo pergunta assim,
Você está trabalhando com outro corretor? Se a pessoa disser sim, acabou a reunião ali mesmo. Tá? Acabou a reunião ali mesmo, porque não é justo comigo também roubar o cliente do outro corretor, porque ele também tem que trabalhar. Né? Ele também precisa ter família para sustentar. Então, quando ele fala, eu estou trabalhando, então por que você está me procurando? Porque eu não estou contente com ele. Então você diz para ele que você está procurando outro corretor, daí você vem para mim. Agora, trabalhar com os dois ao mesmo tempo, não. Tá? Então isso aí não é, também a gente não faz. Aí acabou a conversa. Tá certo? Então vamos lá. Pergunta, muito obrigado, Cris, da pergunta. Próxima pergunta, quem fez foi a Mônica. Renato, você já encontrou algum detalhe oculto em uma casa que fez o comprador se apaixonar instantaneamente, algo que ninguém mais percebeu? Olha, Mônica, teve algumas situações assim. Não acho que o cliente se apaixone. Ele gostava da casa, daí quando ele viu isso daí, ele gostou mais ainda. Por exemplo, achar um piso original de madeira por baixo de um carpete. Né? E uma vez eu entrei numa casa, eu tive a impressão, falei assim, nessa casa, é uma casa antiga, de 1940 e pouco. Eu tive a impressão que essa casa tinha piso de madeira, porque ela tinha um hall de mosaico, né? Aí no hall de mosaico tinha um piso tinha uma soleira de mármore, daí começava carpete. Eu falei assim, em 1947 não tinha muito carpete, né? Daí eu fui no canto assim, porque eles são pregados, né? Levantei, quando eu levantei eu vi piso de madeira. E a pessoa adorou, né? Daí tirou os carpetes e lixou e deu finish lá, ficou muito bom. Outras coisas que a gente descobre muito, às vezes lareiras tem aquele azulejo e às vezes tem a data do azulejo, quando o azulejo foi fabricado. Às vezes 1920, não sei quanto, coisas assim. Às vezes quando nós estamos fazendo reforma, que a gente vai abrir uma parede, tem um jornal jogado lá dentro. Tem pessoas que eu já vi na internet que acham uma carta, que acham um bilhete, ou que acham... Então, assim, eu já achei um jornal de 1930. E, nossa, daí todo mundo sentou ali e ficou lendo, ver, né, o que estava falando. Uma casa bem antiga que nós reformamos. Então, essas coisas, às vezes, a gente acha, né? Às vezes, por exemplo, uma vez nós compramos uma casa e nós íamos fazer um flip. E a família vendeu a casa com tudo dentro. Nós que tivemos que se desfazer de tudo. Eles tiraram os documentos e as fotos e o resto ficou ali. E os olhos do Alex brilharam assim, ó. Porque o Alex falou assim, agora eu vou treasure hunter. Ele era caçador de tesouro. Aí esse homem entrou naquela casa e ele abria tudo que era pacotinho, tudo que era livro, e sacudia para ver se não caía nada. Daí ele achou dólar, ele achou moeda antiga, e ele achou pulseira, e ele achou foto, e ele achou relógio, e assim, aí você acha um monte de coisas. Né? Isso foi legal também. Mas é mais ou menos isso, não tem nada que realmente me chama atenção, que fala assim, a hora que ele viu isso, ele falou, quero comprar essa casa, né? A não ser daquele que eu falei em alguns episódios atrás, que ele viu o sótão, e que tinha aquelas janelas, e ele se apaixonou por aquilo, ele quis comprar. E então, acho que é isso, mas... Tá bom? Mas tem essas aventuras. E essas coisas nós encontramos quando as casas são mais antigas, né? Tem muitas histórias de pessoas que compram uma casa e quando vão no sótão tem caixas fechadas com coisas lá dentro, álbuns de família e etc e tal. É muito interessante. Às vezes você coloca essas fotos no Facebook, alguém vê, contata a família e aí a família manda para a família esse álbum de família, tal, que ficou perdido por muitos anos e ninguém sabia, essas coisas assim. É muito interessante. Tá bom? Muito obrigado da sua pergunta, Mônica. Olha, gente, nós vamos terminar por aqui mais esse episódio do Renato Responde. Dessa vez o Vicente ficou quietinho, não falando, fala só uma vez, vai, fala. Pronto, falou. Porque ele já ficou quietinho esse episódio inteiro e eu acho que talvez o episódio anterior também ele não falou. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado,
quinta-feira nós vamos mostrar uma casa para você que nem foi filmada e eu nem sei que casa que é, só o futuro dirá. Então, como este episódio vai ao ar no dia 9 de novembro, a casa que você verá vai ser no dia 13 de novembro, que nem foi filmada. Então, assim, quando você assistir esse vídeo, ela já foi filmada já. Mas eu aqui no passado não sei o que é, tá bom? Espero que a gente se encontre na quinta-feira, que tudo corra bem para você essa semana, tá certo? Tenha uma ótima noite de descanso e até mais. Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.